em relação à família, né? A família, porque nós vemos hoje as famílias totalmente destruídas. Destruídas por causa daquilo que a sociedade imprime, né? Os valores, os princípios morais, e de uma forma, às vezes, tão fácil, as pessoas não percebem que aquilo vai acarretar numa condição lá na frente, do qual a patologia vai ser clara, né? Vai ser direta. Então, como família, o que você falaria para nós não caminharmos para esse ponto, de um modo geral? Pastor, enquanto o pastor estava formulando a pergunta, eu lembrei de um escritor chamado Bauman. E ele fala de uma sociedade líquida. E essa sociedade líquida é aquilo que não escorre pelas mãos, né? Que nós estamos vivendo nessa sociedade líquida. É descartável, né? Os relacionamentos é o que eu curto, descurto, o que eu adiciono, o que eu tiro lá dos meus grupos. Assim, está sendo muito fácil esse desvínculo entre pessoas. E eu percebo que isso também está entrando dentro dos nossos lares. Por conta do quê? Qual é esse desvínculo, né? O menino no videogame o tempo todo sem disciplina, então ele fica lá quase 12 horas no videogame, a mãe já não consegue pôr disciplina, ou a demanda do pai deixa assim mesmo, porque é o que todo mundo está fazendo, todos estão no videogame, parece que é normal. Aí um fica conectado numa rede social o tempo todo, o outro fica ligado na televisão o tempo todo, então não tem diálogo, não tem essa conversa, não está dentro de casa, pessoas em cômodos diferentes, acabam se estranhando, né? Porque não tem esse diálogo que nós acabamos de falar. Né? Uhum. Outra coisa também que eu deixo, é muito interessante, os pais, né? Ou aquele cuidador dessa criança e adolescente, cuidado no momento de conflitos ou brigas, ou uma discussão. Tenha discussões saudáveis, uso da inteligência emocional. Hoje se fala muito de inteligência emocional, mas devemos aplicar dentro dos nossos lares, porque às vezes aquela criança ou aquele adolescente não precisa ouvir determinadas demandas que é um problema do casal. Então causa um estresse, briga demais, uma casa que não tem disciplina. Uma coisa que eu vou ter, abrir o entre parênteses também, que fica de alerta para os pais, né? Que eu vejo que isso é muito comum, essa demanda que eu recebo dos meus adolescentes. A dinâmica da família, ela é uma dinâmica deturpada. O que é isso? Pai, mãe, filhos, ou os cuidadores, porque não necessariamente os pais biológicos, mas aquele que cuida dessa criança, adolescente ou jovem, ter trocas de papéis. Então, ter uma mãe muito autoritária, ter um pai extremamente passivo, ou esse menino mais velho ser pai dos mais novos. E esses dias eu em uma palestra, eu falo assim, né, em encontro de família, e eu dizia: pais, os mais velhos, os seus filhos mais velhos não são os pais dos filhos mais novos. Eles também são filhos e eles são irmãos desse mais novo. Porque às vezes o pai tem que trabalhar, a mãe tem que trabalhar e coloca uma carga muito pesada no filho mais velho. Esse filho mais velho pode ajudar, pode cooperar, como os outros também podem ajudar e cooperar numa dinâmica. Sim. Mas por que eu estou dizendo isso e fecho esse parênteses? Porque a constituição família, ou essa comunidade, porque a família é essa coisa da casa, né? Ela precisa ter papéis bem definidos. E o extremamente importante, pastor, diálogo assertivo entre o cônjuge, entre a família. Então, por exemplo, se eu falo não para o meu adolescente, o marido também vai entender que é não. Então, essa comunicação alinhada entre os pais também ajuda muito para compor essa família mais equilibrada, mais saudável. Falando de família saudável, nós vemos hoje que, de um modo geral, as pessoas elas são felizes, ou se acham que são felizes, como você disse no início, pelas curtidas que ela recebe no seu Facebook, no seu Instagram. Então elas acabam tendo esse segmento, enfim, meu Deus do céu, é tão pobre, né? É tão frágil isso, né? Verdade. É como se fosse, né? Eu acordei de manhã, preciso ver o meu Facebook, preciso ver o que estão falando. Parece que a identidade mudou, né? A gente vê essa deturpação, essa mudança, e as famílias vivem isso.
de modo geral. Elas estão vivendo isso tão claro e você vê, porque você vê no dia a dia. É dificilmente, né? Poucos, claro, não vou todo generalizando, mas aquele momento que nem a gente falou de você ter esse cuidado em tomar café né, com todos ali, estar junto, conversar, até aquele que é cristão orar naquele momento da manhã, 5 minutinhos, estar junto, lendo. Mas olha só, como cristãos, você diria o que para os pais que realmente, né, se dizem cristãos, estão lutando por esta fé verdadeira, genuína? O que eles poderiam fazer mais? Porque eu vejo nos dias de hoje, os pais acabam, né? Não, filho, fica aí. O filho fala assim, tô cansado. Não, fica aí, você tá cansado, né? Ou então o filho fala, não quero, não vou pra igreja, né? Não quero. Né? Ou então, eu vou depois, viu? Eu vou depois, né? Se a igreja tem culto à noite, de manhã à noite, não, eu vou depois. E não vai, né? Ou então vai por troca de favores, né? Se você for, eu te dou isso. Como que fica tudo isso? É verdade, né? Acaba os pais perdendo essa autoridade, né? E é um misto de possibilidades, né, que leva a isso. Primeiro, os pais tendo que trabalhar muito o tempo todo fora, tem aquele sentimento de culpa. Então, se eu tenho um sentimento de culpa, o meu filho ele pode fazer tudo que ele quer, né? Aliás, eu preciso compensar a minha ausência ou nos presentes ou naquilo que ele quer, né? E esse filho passa a ser uma voz dentro de casa. É importante ter disciplina, é importante esses pais assumirem a responsabilidade no educar. Então, enquanto você estiver na minha casa, vai ser esse caminho, né? Então, vamos pro culto. E não entrar na onda que a mídia ela vai impondo, né? Não precisa ser dessa maneira, porque você vai enquadrar ou ser rígido demais com seus filhos. Então pega leve com seus filhos. Hoje ele pode escolher o que ele quer aos 4 anos de idade. Ele já pode escolher, determinar o que ele quer. Não, então não tenham medo os pais e eu volto a falar do diálogo, né? É extremamente importante. Então por que nós vamos? Porque na nossa família, a nossa linguagem é essa. Nós professamos essa fé, nós temos essa conduta, nós temos esse comportamento. E é muito bom também os pais terem momentos com os filhos. Então aquele pai que trabalha a semana toda, é corrido, enfim, leva o menino quando você for numa mecânica, leva esse menino junto, a mãe numa padaria, leva essa menina junto, vai para um shopping em algum momento, tomar um sorvete com essa menina, conversar das necessidades, escuta isso também, né? Porque é muito interessante, falando dessa palavra escuta, eu lembrei que às vezes os pais querem trazer esses meninos para perto, mas na hora que é para dialogar e os meninos enfim, fala algo, o pai fica assustado. Meu Deus, né? Pelo amor de Deus, o que você tá pensando? Não, cuidado, pais, pra não olhar com aquela cara, né? Guarda, né, esse medo, esse susto lá dentro. Depois você assusta lá no teu, né, com o teu cônjuge, enfim. Mas estejam preparados para ouvir, né, as demandas, as necessidades, as lutas dos filhos, as queixas. Mas também nós estamos vendo uma geração que não aceita a palavrinha não. Falta de resiliência, né? Não do patrão, não do pai, não da mãe, não do pastor. Não aceita, né? Logo questiona e logo, né, acaba, consequentemente, colhendo isso, né? Por não ser obediente, né? Uma criança que não tem que não desenvolveu essa habilidade, pastor, com os nãos, é uma criança que tem possibilidade de entrar numa depressão, porque a vida real, ela tem os nãos. Então, desde pequeno, sim, começa a apresentar os nãos para essa criança. Então, lembra da palavrinha culpa? Lá inconscientemente eu tenho culpa. Então, sempre eu falo sim, sempre é do jeito que ela quer, sempre é do jeito que ele quer. Tem que ter não. E o não começa na primeira infância. O não também é saudável. Extremamente saudável, extremamente saudável. Tá vendo papai, tá vendo mamãe, tá vendo patrão, tá vendo meu amigo, minha amiga? Não é muito importante nas nossas vidas. Tá vendo, ovelhinhas? Escutaram, né? Não é muito importante. Não é hora. Calma, espera. Isso gera crescimento. Gera crescimento, maturidade. Isso mesmo, não é saudável. Sim. Não é saudável. Sim. Mas a sociedade, no modo geral, também, ela empurra, né? Não, você pode, você faça do seu jeito, o importante é aquilo que você
Isso é perigoso, não é? Extremamente perigoso, o carro dos seus sonhos, o corpo ideal agora, né? Enfim, tudo a sociedade, infelizmente, o capitalismo, né? Essa questão do consumir, o consumir que nós estamos perdendo, parece até clichê falar, volta para a essência do ser do que o ter. Mas nós estamos em volta daquilo que tem que ter, enfim. E aí esse ter não pode ter não, né? Não tem que ter possibilidade, mesmo que esteja em 64 vezes, você leva esse carro maravilhoso, porque ele é seu e você merece isso. Essa coisa do merecimento, né? Olha só. E aí a pessoa acaba tendo um transtorno na identidade dela. É o que o pastor disse sobre o curtir e o descurtir. Eu acho que o meu valor está na minha curtida ou em quem segue. E isso é louco, porque as pessoas estão se baseando por isso. Exatamente. Nas curtidas, né? Naquilo, poxa vida, eu tive 120 curtidas. Nossa, eu tô muito famoso, eu tô muito conhecido. Meu Deus do céu. É muito superficial isso, pastor, né? Muito superficial e doentio. E doentio, é verdade. Precisa ter o autoconhecimento. Volta a mergulhar no autoconhecimento, a autorreflexão, porque o dia que falar não, o tempo de espera, o dia que não tiver curtida, você sabe quem você é. Isso ninguém rouba. Isso é libertador. Sabendo quem eu sou. Porque se eu me deparo com algum tipo de preconceito, alguma resistência, isso não vai me abalar, não vai me levar para algum nível de depressão ou a ideação suicida. Eu sei quem eu sou. E através disso é muito importante ter o conhecimento dos dons, dos talentos. E aí a terapia vem para ajudar nesse autoconhecimento. Com certeza, com certeza. E nós devemos, né? Vendo a necessidade, em tudo isso que nós estamos falando, vendo que é preciso, procure. Sim. Eu mesmo tenho falado para muitos irmãos da igreja, procure, vá procurar ajuda, não dá mais. Eu não aguento você, eu que não estou aguentando você. Agora você precisa de um psicólogo, porque se não houver a voz do pastor, meu amigo, você tem que entrar num tratamento aí mais específico, né? Sim, é muito importante. E que bom que o pastor tem essa direção, porque é uma mentalidade extremamente nobre. E aí entra na maturidade espiritual desse pastor também, né? Verdade. Encaminhar, sabe? Eu acompanho aqui espiritualmente, mas vai ter uma profissional que vai cuidar desta alma, cuidar dos traumas, cuidar, né, de tudo aquilo que foi gerado na alma. Nós somos esse ser tricotômico, né, pastor? Sim. Corpo, alma e espírito. Então, quando a gente tem equilíbrio nesse tripé, fica super saudável. Aí dá menos problema pro pastor. Sim. E agora você falou de um assunto que me agrada, né? Porque uma alma sarada, ela é livre. E uma alma que não é sarada, o seu espírito acaba sendo, usando uma palavra aqui, encralacrado, né? Fechado. E, consequentemente, é psicossomático, né? No corpo, né? Exatamente, isso mesmo. Então, meu Deus do céu, é libertador. Então, eu não vejo que é errado, não. A pessoa não foi curada, né? Recebeu oração. Ela só pode receber oração e é o suficiente porque, sim, a oração, ela tem poder. Mas tem situações, principalmente nos dias que nós vemos, por causa da iniquidade se multiplicando, né? Então, meu Deus do céu, assim como Deus levantou tantos outros, né, profissionais para nos auxiliar, nos ajudar, eu vejo também a parte da psicologia que é necessária, aliás, extremamente necessária, ainda mais no tempo que nós vivemos, para auxiliar, ajudar. Né? Então não podemos deixar. É isso mesmo, não podemos negligenciar mesmo, viu, pastor? Essa procura, essa ajuda, ou o aconselhamento, ou, né, o encorajamento. Às vezes a pessoa precisa ser encorajada. E às vezes a voz do líder, né, ele tem um peso muito significativo na vida. Então os líderes que estarão nos ouvindo, né, encorajem quando identificar que é um transtorno emocional, a procurar esse profissional.